Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de estar lendo se encontra lá na carta de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 19 em diante. E assim diz a palavra do Senhor. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. É interessante que aqui neste texto, Paulo vai falar de duas pessoas muito importantes para ele. Uma delas é Timóteo, a outra, se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ler que é Epafrodito. E o apóstolo Paulo destaca pelo menos três características muito importantes desse seu amigo Timóteo, que para ele era considerado um filho, ele mesmo vai dizer isso. E eu creio que estas características não devem ser apenas características a serem encontradas nos amigos de Paulo, mas em qualquer pessoa que escolhe seguir ao Senhor Jesus. Então, uma das características que nós vemos que Timóteo vai apresentar, e Paulo vai falar isso a respeito dele, é que ele não cuida dos seus próprios interesses. Ele não está preocupado apenas em ganhar sua própria vida, ele não está preocupado apenas em se proteger, em conquistar, em ajuntar coisas para ele. Paulo vai dizer, não, enquanto muitos buscam seus próprios interesses, Timóteo é alguém diferente. Como um filho meu na fé, ele busca o interesse do Senhor Jesus Cristo. Ele busca fazer a vontade do nosso Senhor. Essa é uma primeira característica que nós precisamos ter, assim como Timóteo tinha. Não apenas buscar os nossos próprios interesses, não apenas tentar conseguir aquilo que nós queremos a todo custo, a custo das nossas amizades, a custo da nossa ética, a custo daquilo que nós acreditamos. Nós precisamos não pensar em nós mesmos, mas pensar primeiramente naquilo que o Senhor Jesus espera de nós, em servir o nosso próximo, em amar o nosso próximo, em amar aqueles que o Senhor Jesus colocou do nosso lado. Mas uma segunda característica que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito de Timóteo é que ele é alguém que tem o caráter provado. E essa palavra, caráter provado, quer dizer, ela era usada para se referir àquela fornalha onde eram colocadas aquelas escórias, aqueles elementos. Então aquilo era aquecido numa alta temperatura e o ouro e a prata, se havia ali ouro e prata, aquilo era então separado de toda a escória, e se não havia ouro e prata, não sobrava absolutamente nada. E o que ele está dizendo aqui é que que Timóteo já passou por vários testes, que Timóteo não é alguém que simplesmente fala, mas que a sua vida realmente já provou que ele é alguém que ama as pessoas, que ele é alguém que ama o Senhor Jesus, que ele é alguém que ama a sua causa. Nós vivemos num mundo, infelizmente, onde muitas pessoas podem testemunhar várias vezes a respeito do seu amor pela humanidade, pelos outros, por Deus e pela igreja, mas infelizmente nós não enxergamos essas pessoas mantendo a sua palavra quando elas são provadas, quando elas são colocadas na fornalha, quando situações difíceis vêm, quando situações adversas vêm. O apóstolo Paulo vai dizer que Timóteo não era assim. Era alguém com quem ele podia contar, porque ele sabia que aquele homem já havia passado por várias dificuldades junto com ele, e ele havia provado o seu valor. Ele havia provado de que ele realmente cria no Senhor Jesus, de que ele realmente estava disposto a fazer sacrifícios por ele, de que ele realmente estava disposto a servir o seu próximo, mesmo quando isso lhe custasse algumas coisas. E a última coisa que o apóstolo Paulo vai destacar a respeito de Timóteo, e isso não está tão explícito no texto, é a sua disponibilidade em servir. Porque é interessante que nós lemos na carta que o apóstolo Paulo vai dizer simplesmente que ele está enviando Timóteo.
Nós não temos muito a noção do que seria enviar alguém para uma igreja em Filipos naquela época. Mas naquela época Filipos estava a mais ou menos 1.300 quilômetros de onde o apóstolo Paulo estava, de onde ele estava na sua prisão em Roma. Então enviar Timóteo quer dizer que Timóteo estava saindo da capital do império para viajar 1.300 quilômetros numa época onde não havia carro, numa época onde não havia avião, numa época onde a locomoção era extremamente mais difícil, as estradas eram extremamente perigosas, e Timóteo tem essa disponibilidade de coração, de servir, de estar pronto a ajudar quando lhe é solicitada ajuda. Então, que nesses tempos difíceis, que nesses tempos de pandemia, que nós possamos encontrar pessoas assim, pessoas como Timóteo, e que você possa aprender a valorizar amigos assim. Amigos que não cuidam dos seus próprios interesses, amigos que são provados e que já foram provados pelo fogo, amigos que são disponíveis para servir. Mas mais do que encontrar pessoas assim no seu caminho, que você possa, durante essa jornada, durante esse ano que já está aí quase chegando na metade, que você possa ser essa pessoa, esse tipo de pessoa. Que quando o apóstolo Paulo for pensar em alguém para enviar, alguém que ele sabia que ele podia contar, ele lembra de Timóteo. Quando as pessoas forem pensar em alguém para executar uma missão, para fazer a vontade de Deus, para realizar um trabalho, que elas possam ter em mente e que possa vir à mente delas a sua e a minha vida. Que nós possamos ser para as outras pessoas amigos, como Timóteo era por apóstolo Paulo. Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.